Nascemos num mundo cheio de costumes pagãos. Como diz nas Escrituras, o mundo inteiro jaz no maligno. Está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Durante toda a nossa vida, somos criados e mergulhados em vários costumes e tradições. Somos ensinados a reverenciar muitas coisas como sendo santas e sagradas, mas na verdade é que a grande maioria desconhece suas verdadeiras origens. No vídeo anterior, apresentei a verdadeira história do Natal. Caso você não tenha assistido, sugiro que o assista primeiro, pois vai te ajudar a entender melhor este vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Quando o Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais e conseguimos enxergar a verdade, sentimos a testificação em nosso espírito. E vou te dizer, muitas vezes é um choque conhecer a verdade, mas ao mesmo tempo é libertador. Infelizmente, muitos se ofendem quando a verdade lhes é apresentada. Porém, o Senhor nos diz em Isaías, capítulo 58, versículo 1: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Não sejam como esses que, quando ouvem falar em obedecer à vontade de Deus e seguir o verdadeiro evangelho e os princípios bíblicos, sentem coceira nos ouvidos. O importante é que você entenda a verdade. Não podemos nos adequar aos padrões deste mundo, que por causa das tradições invalidam a palavra de Deus. Em Jeremias capítulo 10, versículo 2 nos diz: não aprendais o caminho dos gentios. Existem relatos nos anais da Igreja Católica que o dia 25 de dezembro foi estabelecido para o nascimento de Tammuz, ou seja, isso não é algo oculto. É de conhecimento de todos que o dia 25 é o dia que se comemora a festa pagã Iule, a Saturnália. Então, como forma de agradar a todos e não perder a tradição, mesmo sabendo que Jesus não nasceu em dezembro, a Igreja Católica passou a comemorar o nascimento de Jesus no mesmo dia. E, além disso, adotou os adereços e costumes desta comemoração pagã. Muitos elementos decorativos do Natal têm a sua origem em obras de feitiçaria e idolatria vindos da Babilônia e Roma. Os cultos pagãos normalmente estão ligados às estações do ano e ao ciclo do florescimento da vegetação. Costumavam adorar árvores e associavam seus deuses às árvores. No Egito, o chamado deus Osíris era representado pelo cedro. Átis, deus grego, era representado pelo pinheiro. Apolo, deus grego, era representado pelo louro. Júpiter, deus romano, era representado pela azinheira e vários outros. Porém, a Bíblia condena esta prática de culto pagão quando fala sobre Azera, que seria uma das representações de Semíramis, símbolo da fertilidade. Era chamada também de Senhora do Mar, ou Astarte, deusa semita da vegetação. Era também representada por uma espécie de árvore, provavelmente trabalhada. Essa representação é citada em várias passagens bíblicas. Em Jeremias capítulo 3, versículo 6, Jeremias capítulo 2, versículo 20, Jeremias capítulo 3, versículo 13, Jeremias 10, de 2 ao 5, 1 Reis capítulo 14, versículos 22 e 23, Deuteronômio, capítulo 12, versículos 2 e 3, Deuteronômio, capítulo 16, versículos 21 e 22, Segundas Reis, capítulo 17, versículos 9 e 10. E em Juízes, capítulo 6, versículos 25 e 26, e Deuteronômio, capítulo 16, versículo 21, deixa bem claro que essa deusa, representada às vezes por uma estatueta, era também representada por uma árvore considerada sagrada, ou o seu tronco, pois ela podia ser plantada. E hoje em dia, essa representação está no enfeitado pinheiro de Natal. Encontramos ele até nas igrejas. E a minha pergunta é: o que tem a ver um pinheiro todo enfeitado com Yahushua, nosso Messias?
No passado, o pinheiro estava ligado aos povos bárbaros, e o culto às árvores sagradas era muito apreciado pelos romanos. Os bárbaros, particularmente os germanos e os celtas, criam no chamado espírito da árvore, entidades que habitavam dentro das árvores. Daí se originaram os druidas, sacerdotes oficiais de uma série de magias e rituais. Se você acha que tudo isso não é real, veja o que esse bruxo fala sobre a árvore de Natal. Uma saudação especial ao pessoal da magia, o pessoal que segue a arte, a Wicca, a magia natural. E eu desejo a todos um Feliz Natal hoje. Sim, nós comemoramos o solstício de inverno, ou seja, o nascimento do Deus. E isso é representado através do nascimento de deuses como Horus, Mitra, até mesmo Hércules, o Sol Invicto romano, o deus Cernunnos, celta. Durante 3 dias nós praticamos magia, nós trazemos o pinheiro que representa a deusa para dentro de casa, nós colocamos as bolas vermelhas, que é um símbolo do útero da deusa, pois ele é como se fosse um ovário. A gatinha hoje está envolvida com a nossa magia. Esses flocos, ou então pedaços de qualquer enfeite que seja branco, representam o esperma do deus. Quando você traz porque no paganismo nós cultuamos um deus e uma deusa. Quando você traz para dentro de casa a árvore, os enfeites, você está convidando os espíritos da natureza para que passem esse período de inverno com você. Quando você traz para dentro de casa a árvore, os enfeites, você está convidando os espíritos da natureza para que passem esse período de inverno com você e tragam suas bênçãos. Como vimos, a árvore de Natal teve suas raízes no paganismo babilônico e se espalhou pelo mundo. Mas muitos alegam que não tem nada de mal montar uma árvore em sua casa. Vocês ouviram o que o bruxo disse? Quando você coloca uma árvore de Natal dentro da sua casa, você está convidando os espíritos da natureza para entrarem em sua casa. Sabemos muito bem que espíritos da natureza são esses, né? A maioria das pessoas, quando montam suas árvores de Natal, não fazem na intenção de adorá-la. Porém, percebemos claramente que adquiriram a ideia gentílica por ignorância. No entanto, mudam-se os nomes, vestem-se novas roupagens, mas o paganismo continua a ser o mesmo. É a velha história. Chame uma lebre de leão, mas ela não deixará de ser uma lebre. As guirlandas são memoriais de consagração. Parece estúpido, mas é verdade. Servem para homenagear mortos e também deuses ancestrais. São colocadas nas portas para atrair e dar legalidade à entrada desses espíritos nas casas. As guirlandas faziam parte de rituais pagãos. Só existe essa guirlanda na Bíblia, e esta foi feita por Roma, para colocar na cabeça de Jesus no dia da sua morte. Não há outra guirlanda a não ser essa de espinho, feita como símbolo de escárnio. As velas eram acesas em cultos solenes, pedindo o aquecimento do Deus Sol. Como dito no outro vídeo, as sacerdotisas de Semíramis passavam 40 dias chorando aos pés do pinheiro que representava Tamuz. E no final desses 40 dias, à meia-noite do último dia, elas trocavam um presente entre elas para transformar o choro em alegria. E esses presentes eram consagrados ao tal deus Tamuz e depois entregues a elas. A verdade é que essa troca de presentes não tem ligação com o cristianismo. Isto não comemora o nascimento de Cristo, nem honra o nascimento, nem a pessoa dele. Pense comigo, sua mãe faz aniversário e por isso você resolve honrá-la nesse dia. O correto seria trocar presente com toda a família e amigos, sem oferecer nada para sua mãe? Não parece algo totalmente sem lógica? O mês de dezembro costuma ser o mês mais pobre para a obra de Cristo, porque as pessoas estão voltadas para o consumismo desenfreado dessa época. Em Salmos capítulo 115, versículos de 4 ao 8 diz: Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram.
Tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. O presépio é um altar de idolatria, que tem a sutileza de prender o homem no que é material e na figura do Deus menino, pobrezinho, indefeso. Nós, porém, sabemos que Jesus já cresceu, morreu, ressuscitou e hoje está assentado à direita de Yahweh, nosso Deus Criador. Ele está vivo e voltará, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Todas as vezes que você olhar para o presépio, você sabe muito bem definir ali os personagens. Mas onde está você no presépio? Onde está você? A próxima vez que olhar para o presépio, veja você lá. Você é o burrinho do presépio. Você é o burrinho do presépio. A ceia de Natal está ligada ao exagero. O Natal é uma festa de muitos excessos. Comer demais, beber demais, gastar demais. Agora, com certeza, muitos vão dizer: "Ah, mas o Papai Noel é um velhinho tão querido, tão bondoso. Não pode ser uma criação pagã." Sabemos que o Papai Noel é uma grande mentira. Em Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10 diz: "Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou." E em Provérbios capítulo 12, versículo 22 diz: "O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade." Mas as pessoas dizem: "Não podemos ser tão radicais. Isso é uma brincadeira, faz parte do espírito do Natal." A resposta para isso encontramos lá em Provérbios capítulo 26, versículo 18 e 19. "Como o louco que solta faísca, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz por brincadeira." Olha a hipocrisia. Durante o ano, os pais castigam as crianças por falarem mentira, e na época do Natal, compartilham com seus filhos essa grande mentira do Papai Noel. Sabe qual é o grande perigo disso? Quando a criança cresce e descobre que Papai Noel e outras coisas do Natal não são verdadeiras, ela pode inconscientemente, por associação, desacreditar de toda a história, até de Jesus Cristo. Depois, quando essas crianças crescem e se tornam ateus, os pais não entendem o motivo. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz: "Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte." O velhinho de barba branca é sempre alguém que se disfarça para parecer bonzinho. Satanás também se mostra como um anjo de luz para enganar. Conferimos isso em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Haverá uma conexão? É possível. Pense comigo. Como unir todo mundo em uma comemoração se o motivo principal fosse o nascimento de Jesus? Porque sabemos que até os ateus comemoram o Natal. Pensando nisso, cria-se a figura do Papai Noel, visto que o ser humano tem a necessidade de um ídolo. A figura do bom velhinho surge para suprir essa necessidade humana como uma opção mais conveniente para manter o espírito do Natal. Tinha que ser um ídolo que agradasse a todos, porque o importante é a imagem, os ritos mágicos e o espírito do Natal. E o Papai Noel foi criado especialmente para cativar as crianças, criando desse modo um laço de afetividade que dificilmente seria destruído, mesmo que essa criança, se tornando adulta, soubesse que o Natal é uma grande mentira. A verdade é que para a grande maioria é o Papai Noel o grande destaque da festa, não o Senhor Jesus. É o Papai Noel que move a festa, é a quem se atribui a distribuição dos presentes.
Ele é tido como benfeitor, como Mitra, simplesmente porque o Papai Noel é uma representação de Nimrod, Baal, Apolo, Osíris e Mitra. Para disfarçar, sua criação baseia-se nas lendas sobre Nicolau, um suposto santo do século 3 e 4 da era cristã, que era tido como santo protetor de diversas causas no meio popular. Observem agora algumas comparações entre Jesus e o Papai Noel. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, nos mostra que Jesus veste um manto vermelho. Papai Noel veste-se de vermelho. Em Lucas, capítulo 12, versículo 40 e Marcos, capítulo 13, versículo 33, nos diz que a hora da vinda de Jesus é surpresa. Papai Noel, a hora da sua vinda é surpresa. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, nos mostra que Jesus tem os cabelos brancos como a lã. Papai Noel tem os cabelos brancos como a lã. Jesus tem barba. Está lá em Isaías 50, versículo 6. Papai Noel tem barba. Em Marcos, capítulo 6, versículo 3, nos mostra que Jesus trabalhou como carpinteiro. Papai Noel fabrica brinquedos de madeira. Jesus veste um manto vermelho. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Papai Noel veste-se de vermelho. Em Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 e em Salmos, capítulo 48, versículo 2, nos mostra que Jesus vem do norte, onde vive. Papai Noel vem do Polo Norte, onde vive. Jesus vem como um ladrão de noite. Mateus, capítulo 24, versículos 43 e 44. Papai Noel vem como um ladrão de noite, entra na casa como um ladrão. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 6, nos mostra que Jesus é onipotente, o Todo-Poderoso. Papai Noel se mostra como onipotente quando pode entregar todos os brinquedos no mundo inteiro em uma só noite. Jesus é onisciente, conhece todas as coisas. Hebreus, capítulo 4, versículo 13 e 1 João, capítulo 3, versículo 20, nos mostra isso. Papai Noel se mostra como onisciente quando sabe se a criança foi boa ou má o ano todo. Jesus é onipresente. Está lá em Salmos, capítulo 139, versículos de 7 ao 10, Efésios, capítulo 4, versículo 6 e João, capítulo 3, versículo 13. E Papai Noel se apresenta como onipresente quando vê que a criança está acordada ou dormindo. Precisa estar em toda parte ao mesmo tempo para entregar todos os presentes em todo o mundo na mesma noite. Jesus julga. Está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 10. Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46. Papai Noel julga se a criança foi boa ou má. Jesus convida as crianças a irem a ele. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 14. Papai Noel convida as crianças a irem a ele. Jesus, um dos seus mandamentos é que os filhos honrem aos pais. Papai Noel diz às crianças para obedecerem aos pais. Jesus, somos exortados a nos achegar ao seu trono de graça e expor as nossas necessidades a ele. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Papai Noel, as crianças são convidadas a se aproximarem do seu trono e pedir tudo o que quiserem. Você ainda acha que tudo isso é uma grande coincidência? São tantos pontos em comum que é impossível que essa criação seja acidental. O alvo principal de Satanás é as crianças. Ele sempre usará algo ou alguém para desviar a atenção, a admiração e o amor das crianças de Jesus. Além disso, ele quer contaminar as crianças desde cedo com a mais devastadora das doenças espirituais, o amor aos bens materiais e o amor a si mesmo, que acompanham o desejo de receber o maior número de presentes. Mantenha o foco em Jesus Cristo para os seus filhos. O fim se aproxima.
Estamos vivendo em um grande engano. Em Mateus capítulo 24, versículo 12 diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." Antes de gravar este vídeo, ouvi a opinião de alguns pastores e líderes, homens que são referências hoje em dia pelo conhecimento de assuntos bíblicos, e confesso que me entristeci em perceber que muitos deles preferem apresentar um evangelho adocicado. Como diz Paulo, preferem as fábulas ao invés da doutrina da verdade. É mais cômodo deixar as pessoas no engano, dizendo o que elas querem ouvir, do que desagradá-las e correr o risco de perder o seu rebanho, perder seguidores, likes, membros e, consequentemente, os dízimos e contribuição deles. Então eles dizem que não tem nada demais comemorar o Natal, não tem nada demais ter uma árvore de Natal, que devemos dizer aos nossos filhos que o verdadeiro sentido é Cristo, mas que não devemos privar nossas crianças de viver essa magia do Natal. E que a figura do Papai Noel é uma brincadeira. Na verdade, sabemos que é uma mentira. Toda meia-verdade é uma mentira completa. E um deles foi questionado sobre o presépio. E nós, evangélicos principalmente, somos contra ter imagem de escultura, chamados de santos. Apresentamos vários versículos bíblicos que mostram claramente que Yahweh, nosso Deus Criador, condena essa prática. E esse líder disse que ele não usa o presépio, não acha correto, mas ele usa a árvore de Natal, que também é um ídolo. Aí ele pode dizer: não, mas eu não adoro a árvore. Ela é apenas para simbolizar o Natal. Só que essa é a mesma resposta que as pessoas que possuem imagem nos diz, que não adoram as imagens, que elas estão ali apenas como uma lembrança. Aí eu pergunto, não é uma hipocrisia? Por que repreende seu próximo e o acusa se você faz a mesma coisa? Se vocês realmente acreditam que onde há mentiras e enganos, nosso Senhor, que é santo e condena essas práticas, vai dividir sua adoração? A palavra de Deus não pode ser desprezada ou ignorada. Estamos em Babilônia, lugar de confusão, e sabemos que o Natal tornou-se uma festa comercial, patrocinada e explorada pelas mais fortes campanhas publicitárias do ano. A propaganda nos mantém iludidos e enganados com a beleza do espírito do Natal. Podemos perceber através desse estudo como, de forma sutil, o paganismo foi inserido nos costumes cristãos, de forma que muitos de nós hoje, por ignorância, ajudamos a renovar pactos e aliança das trevas. É tempo de despertar, igreja. Renovar nossos costumes, reavaliar nossos valores, quebrar paradigmas, com o objetivo de vermos restaurados os princípios puros do cristianismo, deixados por Jesus. Onde estão aqueles que vão se levantar para fazer a diferença nessa terra e que serão bocas proféticas do Senhor, anunciando sua verdade, independente das consequências? Se formos nos moldar aos padrões deste mundo, ninguém seguirá a sã doutrina. Que o Senhor renasça no nosso coração todos os dias. Olá pessoal, sou assistente virtual Lili SK. Quero convidar você para compartilhar esse vídeo com seus familiares, seus amigos e ative o sininho para sempre que tiver vídeo novo você ser avisado. Um beijo em seu coração, fica com Deus.